Esse vídeo é uma prévia da aula de prompt lá do nosso curso Artista aí. Se liga. Bora falar aqui agora um pouco sobre prompt, tá? Antes da gente entrar aqui no Image Creation, em tudo que dá para fazer aqui dentro, né? Em todas as coisas e possibilidades e configurações, que são muitas, né? No Leonardo a gente não mexe só com prompt, a gente mexe com outras configurações também, mas a gente precisa entender um pouco de prompt para conseguir julgar, né? Se o prompt está bom ou não, ou como gerar um prompt que esteja na ideia certa, entender o porquê que o nosso prompt não está dando certo às vezes, né? Então é muito necessário a gente entender estrutura de prompt um pouco, né? E eu prometo que não vai ser muito, tá? Porque essa é a pegada do Leonardo, não é focar no prompt, é focar na configuração, nas ferramentas, né? Não no prompt em si. Mas a gente precisa entender um pouquinho sobre isso, beleza? Então, vamos fazer um exercício meio que prático aqui para a gente entender toda essa pegada do prompt, como a gente vai usar isso, como que a gente vai construir o nosso prompt para chegar no resultado que a gente quer, definindo um resultado agora, certo? Então, como que a gente começa a pensar num prompt, né? Como é que é o processo para construir um prompt no início, aqui dentro do Leonardo? Primeiro de tudo, a gente precisa de uma ideia de um objetivo, né? Então, vamos criar aqui, por exemplo, um objetivo. Eu quero criar uma imagem de um cara surfando, né? Vamos pegar aqui já aproveitar que a gente tem esse contexto aqui. Eu quero uma imagem de um cara surfando, mas eu quero que esse cara esteja numa roupa de astronauta, certo? Então, o que eu vou fazer para construir esse prompt aqui dentro do Leonardo da melhor forma possível, né? Eu preciso colocar ele em inglês, tá? Então, é bem importante isso. É em inglês que o Leonardo funciona melhor. Ele até entende português às vezes, algumas coisas ele não entende. Então, para ter certeza que ele vai entender tudo que você está falando, coloca tudo em inglês, tá? Trabalha em inglês com ele que vai ser melhor. Você não sabe inglês? Usa o Google Tradutor. Duas abas aqui, ó, Google Tradutor e Leonardo. É assim que eu trabalho. E eu sei inglês, tá? Eu consigo fazer o prompt aqui pensando um pouquinho, só que eu demoro para fazer. Às vezes eu quero fazer muito teste, às vezes eu quero fazer as coisas mais rápido, né? Então, é melhor eu já ter o tradutor aqui do meu lado. Vamos pegar então e fazer, né, um astronauta surfando uma onda bem grande, certo? Então a gente tem aqui o nosso prompt inicial, a nossa ideia, e ele traduziu essa ideia para inglês, certo? Além disso, tem alguma coisa a mais que eu quero colocar nesse prompt aqui, né? Por exemplo, eu quero um estilo de arte próprio. Tem muitos estilos para a gente escolher aqui em cima, dentro dos presets do nosso Image Creator. Mas a gente pode definir no prompt também uma linha de raciocínio bem particular, né? Por exemplo, eu quero que essa imagem seja toda no estilo dos anos 50. Não tem um preset disso necessariamente. Então a gente teria que definir esse tipo de coisa no prompt também, né? Então um astronauta surfando numa onda bem grande, numa imagem estilo propaganda dos anos 70. Né? Vamos colocar esse estilo aqui, né? Então ele está colocando isso aqui que a gente pediu, né? A imagem do estilo propaganda dos anos 70 aqui no prompt também, tá? Isso também tem que vir no prompt, quando você quiser fazer um estilizado ou uma particularidade que não tenha no resto das configurações aqui, certo? Então o prompt a gente vai construir sempre de uma maneira bem básica, né? Por quê? Porque tem ferramentas aqui dentro do Leonardo para ajudar a gente com esse prompt, tá? Então vou limpar aqui, né? Quando vocês abrirem aí vai estar tudo limpinho desse jeito, né? Ou se não limpa para ficar zerado, vai ficar desse jeito. Vocês vão pegar o prompt que vocês fizeram em inglês, vão colocar aqui no Leonardo, né? Onde tem aqui, ó, escreva o prompt. Vocês colocaram o prompt que a gente escreveu aqui, esse prompt traduzido para inglês. Colocou aqui. Vocês podem usar aqui nas estrelinhas, tá? A função Improve Prompt, que vai melhorar esse prompt aqui em muito mais detalhes, né? Então a gente não precisa detalhar o prompt se ele já tem algo para fazer isso aqui dentro, né? Só que é legal sempre a gente entender como ele detalhou. A gente pode entender esse prompt aqui jogando ele para gerar, né? Ele vai gerar as imagens, tá? Então esse é um dos caminhos que você pode seguir, pode gerar a imagem e ver o que vai acontecer. Você não precisa fazer isso, né? Você pode, dentro de um dos modos aqui que você tem do Leonardo, que é o Real Time Generation, certo? Testar prompts para entender que pegada que esse prompt vai ir, para onde que ele vai te jogar, o que ele vai fazer. Então você pode pegar, jogar o prompt aqui, certo? O prompt que você acabou de melhorar aqui, jogou ele aqui, e aí ele fez uma imagem de exemplo para você entender o que ele vai fazer mais ou menos com esse prompt aqui, certo? Então testei o prompt aqui sem gastar crédito, sem gastar nada, sem pedir para gerar, sem esperar, ele já fez na hora, né? Se eu pego e coloco esse prompt que a gente tinha antes aqui, ele vai fazer algo mais simples, tá vendo? E aí eu posso, né, dar um random seed aqui, trocando aqui sempre,
que ele vai gerar vários com o mesmo prompt. Então vai gerar imagens diferentes, né? Ele faz isso, ele mistura. E aí vocês estão vendo aqui que ele está gerando vários diferentes. Eu posso trocar o estilo, né? Colocar um pintura aqui, que ele vai gerar aqui também um estilo de pintura, ilustração, tá vendo? Mas eu não gostei muito desse daqui. Ele principalmente não respeitou muito essa imagem no estilo dos anos 70. Mas também eu joguei em português, né? Aí ele não vai respeitar mesmo. Tem que ser em inglês. Aí, ó. Então eu joguei aqui agora em inglês, ele tá pegando uma ilustração mais ou menos dos anos 70 ali. Se eu colocar num realista, né, ele já vai ir pro realismo, ele vai fazer como se fosse uma foto, né? Se eu colocar fotografia, ele vai fazer bem foto mesmo, né? E tá pegando essa referência do astronauta dos anos 70 também, né? Ele tá pegando uma roupa de astronauta antiga, não é uma roupa de astronauta nova. Ele tá fazendo isso baseado nessa parte do prompt aqui. Mas, vocês verem como esse prompt aqui é muito mais poderoso, porque ele tem muito mais detalhes, ele sai muito melhor, ele sai mais deslumbrante, assim, né? Ele tá provavelmente com essa pegada do pôr do sol aqui no meio dele. A gente pode traduzir ele aqui, ó, pra dar uma olhada. O astronauta surfando uma onda colossal em um anúncio bacana do estilo dos anos 70. Bacana aqui, foi matador, né? O astronauta vestindo um traje espacial retrô surfa sem esforço a onda imponente, com o sol se pondo atrás. Aí, ó, ele tem a pegada do sol se pondo, né? Então por isso que ele tá aparecendo sempre com o sol poente aqui atrás. Isso tá no prompt novo, né, nesse prompt já melhorado. Então, eu acho que o prompt, ele sempre tem que ser construído dessa maneira, tá? Ele tem que ser construído de uma maneira básica aqui, né? E aí, depois de vocês fazerem o basicão aqui, vocês jogam aqui dentro do Leonardo e dá um Improve Prompt aqui, né? Tem outras ferramentas que a gente vai ver um pouquinho mais pra frente que ajudam também nessa parte do Improve Prompt. Por exemplo, aqui no Phoenix, né, já tem aqui o Prompt Enhance. Então, esse Prompt Enhance, ele faz isso. Ele pega o prompt e melhora desse jeito, só que ele só faz isso quando você gera, né? Então ele não vai te dar essa call aqui, ele não vai te mostrar o que é que ele melhorou antes de você gerar a imagem. E se você quiser testar esse enhance antes, você pode fazer desse jeito que eu acho melhor. Pega o Improve Prompt aqui, joga dentro do Real Time Generation para entender o que ele está fazendo antes de você pedir para ele gerar o seu set de imagens. Olha que loucura que ele fez aqui. Antes de você pedir para ele gerar o set de imagens, você vai fazer isso, entender qual que é o prompt que ele está gerando. E se você chegar em alguma imagem aqui no Seeds que você gosta, né? Então, por exemplo, eu estou rodando aqui várias imagens. Ó, gostei dessa daqui, eu gostei muito dessa. Você pode usar o seed dela aqui, né? Que você já testou, para colocar aqui dentro da sua geração. Então você vem aqui na configuração, no settings, e vai vir aqui colocar o seed dela aqui dentro, certo? Isso daqui ajuda você a manter, não só o prompt, ajuda você a manter o que você gerou aqui em cima, na hora que você gerar aqui, né, esse mesmo prompt. Eu vou gerar aqui para vocês verem. E aí, gostou? Esse vídeo é uma parte da nossa aula de prompt lá do curso Artista Aí. Eu vou deixar para você aqui na descrição um link para você ver mais sobre o nosso curso e começar os seus estudos para se tornar um artista de inteligência artificial.